dos exercícios da unidade 11, os 7 primeiros são muito tranquilos, basta seguir as dicas de contagem termo a termo, usar o princípio fundamental de contagem, que é o princípio multiplicativo. Todos eles são muito simples de resolver. O exercício 8 e o exercício 9 trazem questões interessantes para serem resolvidos. No exercício 8, o conjunto A possui 4 elementos e o conjunto B 7 elementos. Quantas funções de A para B existem? Quantas delas são injetoras? Bom, a primeira pergunta é muito fácil de resolver. Se você pega aqui todas as funções de A para B, onde A tem 4 elementos e B tem 7 elementos, eu só preciso descobrir de quantas formas eu posso associar os elementos de B aos elementos de A. Como A tem menos elementos que B, eu tenho mais opções em B do que em A. Eu vou pegar os elementos de A, são 4, e vou transformar ele em vagas. Aqui é a vaga da associação ao primeiro elemento de A, aqui é a vaga da associação ao segundo elemento, ao terceiro e ao quarto elemento de A. Bom, esses elementos de A, a cada um deles eu vou associar um elemento de B. Não existe nenhuma restrição para essa associação. Essa minha função não precisa ser injetora, não precisa ser sobreinjetora, nada. Eu posso ter o mesmo elemento de B associado aos 4 elementos de A. Então, quando eu vou escolher um elemento para associar ao A1, eu tenho 7 opções, todos os elementos de B. Quando eu vou escolher um elemento para associar a A2, eu ainda tenho as 7 opções, que eu posso repetir, não tem nenhuma restrição. Da mesma forma para o terceiro elemento e para o quarto elemento. Bom, pelo princípio multiplicativo, só o que eu preciso fazer é 7 elevado a 4, que dá 2.401 combinações, ou 2.401 formas para a função. Lembra que aí a função está bem definida, porque eu tenho uma definição de domínio, que é A, eu tenho uma definição de contradomínio, que é B, e eu tenho diversas formas, diversos conjuntos de pares ordenados que associam um elemento de A a um elemento de B. Cada uma dessas formas de associação, são 2.401 formas, definem uma função diferente. Está aí a minha quantidade de funções para a primeira pergunta. Já a segunda pergunta é um pouco diferente. Ele está perguntando quantas dessas funções são injetoras. Olha, uma função de A para B que seja injetora, ela tem uma restrição. x1 diferente de x2 vai implicar que f de x1 é diferente de f de x2. Então, voltando àquela mesma ideia das 4 vagas, para A1, A2, A3 e A4, o que eu vou precisar fazer é que o elemento que eu associar a A1 seja diferente do elemento que eu associar a A2, seja diferente do elemento que eu associar a A3 e seja diferente do elemento que eu associar a A4. Vou começar do primeiro elemento, que por ser genérico é qualquer um mesmo, e vou dizer, bom, eu tenho 7 opções para escolher quem eu vou associar a A1. Agora, escolhido esse elemento, ele não pode ser escolhido mais para os próximos. Então, em A2 eu tenho 6 opções apenas, porque aquela já foi perdida. Agora eu tenho 2 opções que já foram escolhidas. Para A3 eu só tenho 5 opções. E para A4, obviamente, sobra 4. De novo, princípio multiplicativo. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Eu vou ter um total de 840 formas. Ou seja, eu tenho 840 formas
distintas de funções injetoras. Voltando agora para a questão número 9. De quantos modos o número 720 pode ser decomposto em um produto de dois inteiros positivos? Aqui consideramos naturalmente 8 vezes 90 como sendo o mesmo que 90 vezes 8. E o número 144? Bom, esse é um problema também bastante interessante. A gente tem que lembrar que se eu quero um produto de números inteiros, eu vou precisar dos divisores de 720. Divisores de 720. E eu posso até listá-los. Não é necessário, mas é uma forma de começar a pensar. 720 tem muitos divisores. São 30 divisores. A questão de listar esses divisores ajuda no momento de entender que tem um momento em que esses divisores começam a se complementar. Como assim se complementar? Bom, 720 é 24 vezes 30. É 20 vezes 36, é 18 vezes 40. E todos os divisores de 720, até o último divisor, obviamente, é o próprio 720, vão se multiplicar dessa forma. 1 vezes 720, 720. 2 vezes 360, 720, 3 vezes 240, também dá 720. Então, só o que eu preciso saber é quantos divisores 720 tem. Fácil. Eu pego a fatoração de 720 em números primos, que é essa, que é fácil de conseguir por qualquer processo de fatoração. E aí eu vou pegar os expoentes, fazer uma conta simples com eles aqui, lembrando que é 1, né? Pego todos os expoentes e somo 1. Então, 4, 5 vezes 2, aqui vai ser 3 vezes 1 vira 2. Essa continha simples me diz quantos divisores o número tem. Análise combinatória de novo. Se existem 4 vezes o algarismo, o número 2 multiplicando na fatoração, ele pode aparecer as 4 vezes ou não aparecer em um determinado número que seja divisor de 720. Então, 4 vezes ele pode aparecer e uma vez ele não aparece. Da mesma forma, o 3 que pode aparecer 2 vezes, uma vez ou nenhuma vez. 3 possibilidades. O expoente é 2 mais 1, 3. Da mesma forma, o 5 ele pode aparecer uma vez ou não, 2 vezes. 2 possibilidades para o 5. Então, cada divisor de 720 vai ter esses 3 mesmos fatores, 2, 3 e 5, aparecendo ou não até o limite desta quantidade. O não aparecer é o mais 1. 4 mais 1, 5, 2 mais 1, 3, 1 mais 1, 2. Multiplicando todas essas possibilidades, eu tenho 30 combinações diferentes dos fatores, dos divisores primos de 720. Então, eu tenho 30 divisores ao total para o 720. Lembrando que o menor de todos sempre vai ser o 1 e o maior de todos sempre vai ser o próprio número, 720 no caso. Bom, uma fatoração possível para o 720
sem serem números primos, é 1 vezes 720. Então, quantas multiplicações diferentes de dois números distintos, de dois fatores, independente se são primos ou não, podem existir para formar 720? Olha, se 1 vezes 720 está aqui, 720 vezes 1 é a mesma coisa, eu vou considerar que os primeiros divisores vezes os últimos vão ser todas essas multiplicações possíveis. Todas elas têm que estar aqui, porque todos os divisores inteiros de 720 estão aqui. Então, quantos eu tenho? 30 dividido por 2 igual a 15 multiplicações possíveis. Essa é a resposta da letra A. A letra B é interessante, porque se eu pegar o número 144 e for fatorar, ele será igual a 2 elevado à quarta vezes 3 ao quadrado. 144 é um dos divisores de 720. Fácil. Fatorou, 2 elevado a 4 vezes 3 ao quadrado. O número de divisores vai ser 5 vezes 3. Eu tenho 15 divisores. Bom, 15 não divide por 2. Se eu fizer 15 dividido por 2, eu vou encontrar 7,5. Isso quer dizer que eu tenho 7 divisores. 7 divisores. Terei mais um aqui no meio e outros 7 divisores. Esses multiplicados por esses vão dar o 144. E esse ao quadrado também. Então eu terei 7 mais essa multiplicação, 8 divisões, 8 multiplicações possíveis, que resultam em 144. Bom, isso então nos dá uma regra simples para qualquer número. Para qualquer número teremos número de divisores, que nós já sabemos contar, dividido por 2, arredondado para cima. Se o número de divisores for par, já deu um número redondo. Se o número de divisores for ímpar, vai dar 0,5. É só pegar o próximo número. Fim.